Olá a todos, vamos dar sequência à videoaula acerca da associação de resistores. Vamos ver agora a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, também chamada lei dos nós. Em que consiste essa lei? Ela diz que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. Uma outra forma de interpretá-la é dizer que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Vamos ver aqui num exemplo. Temos nesse circuito abaixo que são conhecidos os valores de 1, e 2 e 4. Desejamos determinar I3, I5 e I6. Observe aqui, I3. I3 está logo abaixo aqui, passando por esse resistor 5. Observe que ele chega até um nó. Nesse nó, nós vemos que parte uma corrente de I2, através aqui dessa fonte E2, e também parte por esse outro ramo, aliás, chega uma corrente I1. Chega uma corrente I1. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui. Ora, nós vemos que essa corrente I3, que chega, ela somada com a corrente I1, que também chega I1 e chega I3. Ela tem que ser igual ao valor da corrente que sai desse nó, que no caso é I2. Então, I3 mais I1 é igual a I2. I3 nós não sabemos o valor, mas sabemos que I1 vale 2 amperes, lá no alto. Vai ser igual à corrente que sai, 6 amperes. Então, quanto eu somo a 2 para dar 6? Assim, vamos encontrar I3. I3 vai ser 6 menos 2 e vai dar 4 amperes. Okay? Vamos encontrar agora o valor de I5. O valor de I5. Procurando onde temos aí I5 no nosso circuito. Pronto, identificamos I5. Parte aqui deste nó. Temos aqui I5, passa pelo resistor R2. Vamos, a partir deste nó, tentarmos encontrar o valor de I5. Observe que neste nó aqui, sai I4, 3 amperes, chega I2 de 6 amperes e sai I5 que nós não sabemos. Então vamos ver aqui, a soma das correntes que chegam. Quais são as correntes que chegam nesse nó? Só I2. Vai ser igual à soma das correntes que saem, I5 mais I4. Ora, este I5 vai ser então I2 menos I4. Então o I5 vai ser igual. Quanto é o I2? O I2, 6 amperes. Menos o I4. O I4, 3 amperes. 6 menos 3, 3 amperes. Então I5 vale 3 amperes. Vamos agora encontrar o valor de I6. Vamos encontrar agora o valor de I6. Como nós vamos encontrar o valor de I6?
I6 está logo aqui no alto, chegando no resistor R4. Ora, nós vemos que I6 ele se encaminha para um nó onde chega I4 de 3 amperes. E nós já havíamos descoberto o valor de I3. I3 valia 4 amperes, I5 também já conhecemos. Então nós podemos encontrar I6 tanto do nó de onde ele vem, como para o nó de onde ele vai. Vamos fazer aqui para onde ele vai. I6 chega neste nó aqui. Então, I6 chega, o que é que mais chega nesse nó? Chega também I4, de 3 amperes. Então, I6 mais I4, a soma das correntes que chegam, tem que ser igual à soma das correntes que saem. Sai apenas a corrente I3. Então, I6 vai ser I3 menos I4. Então, I6 vai ser, quanto é I3? Já calculamos anteriormente, 4 amperes. Menos I4, I4 3 amperes. Então, logo vemos que I6 vai ser 1 ampere. Pronto, assim encontramos os valores das 3 correntes que faltavam. Quatro, 3 e 1 são os valores das correntes que estávamos por achar. Uma outra informação importante na análise dos circuitos é que temos, além dos receptores passivos, no caso os resistores, com os quais nós trabalhamos continuamente, temos também receptores ativos. Por exemplo, uma fonte de tensão ela pode se comportar como um receptor. Quando a corrente flui no sentido oposto ao convencional. Se considerarmos a corrente convencional no circuito, se temos uma fonte que recebe uma corrente no sentido oposto ao que sairia dela, tá? Se a corrente em um circuito flui do terminal positivo para o negativo de uma fonte, ela está absorvendo energia em vez de fornecê-la, considerando o sentido convencional da corrente. Outras formas também de termos receptores ativos de fontes, é quando a tensão interna da fonte é menor do que a tensão aplicada externamente. Nesse caso, a fonte atua como uma carga consumindo energia. Outra possibilidade é a fonte estar sendo carregada. Exemplo, você tem uma bateria que está sendo recarregada. Então ela funciona como um receptor de energia, pois a energia elétrica está sendo fornecida para ela, para armazenamento. Pronto. Dito isso, vamos analisar aqui a lei das malhas, LKT. O que diz a lei das malhas? A soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. Ou, de outra forma, a soma das tensões que elevam o potencial do circuito é igual à soma das tensões que causam a queda do potencial. Vale ressaltar que nesses circuitos elétricos, nós sempre vamos representar a tensão elétrica como essa flecha curvada. Utilizamos aqui as tensões representadas pela letra E para a tensão de fontes ou receptores ativos, e também representamos o V para as tensões aqui nos resistores. Então, letra E e letra V vão sempre representar tensões elétricas, seja em fontes ou seja em resistores. Observe que essa seta ela vai do negativo da fonte para o positivo da fonte, do negativo para o positivo, sempre do negativo para o positivo, sempre do negativo para o positivo. Observe também que temos a representação de uma malha, e é uma representação arbitrária para essa malha, porque é o sentido que vamos coletar essas tensões.
Vejamos aqui um exemplo. Nesse circuito, vamos utilizar essa malha para encontrarmos a soma algébrica das tensões das fontes e a soma algébrica das tensões dos resistores. Então, observe o seguinte. Utilizando o sentido da malha, o que é que nós temos aqui? Indo lá por cima, é 2. Se a seta representativa aí, o sentido representativo da malha, encontrar o mesmo sentido da seta da fonte, essa fonte vai ter a tensão positiva. Então, observe que E2 ficou positivo. E3 também positivo. Vamos somando essas tensões. Vemos que no resistor a tensão está no sentido contrário, então ela vai ser negativa, menos V2. Ou encontramos outro resistor, a seta da tensão do resistor no sentido contrário, também vai ser negativa. Vemos também a tensão de uma fonte, esta tensão da fonte está em sentido contrário. Opa, receptor ativo aqui, também vai ser negativo. E vamos depois encontrar um resistor R1 e a equação fica da forma que se segue. Podemos representar as tensões das fontes num só lugar. E as tensões que abaixam o potencial, no outro membro. Em um membro temos as tensões das fontes que elevam o potencial e no outro as tensões que diminuem esse potencial. Vamos aplicar esse conhecimento nesse circuito abaixo. Encontre o valor de V1 e V2, tendo visto aquela explicação anterior. Observe nessa primeira malha, se usarmos o mesmo princípio lá, da representação de uma malha arbitrária, nesse sentido, o que é que nós temos? V3, observe o sentido aqui desta fonte, eu vou ter que V3 menos E2 mais V4 mais V2 tem que ser igual a 0. V3 vale 5, E2 vale 20, V4 vale 8 e V2 é o que nós queremos encontrar. Fazendo as contas, vamos verificar que V2 vai ser igual 8 mais 5, 13, menos 20, menos 7. Passando para o outro lado, V2 vai ser 7 volts. Use essa mesma estratégia para encontrar o V1, fazendo a malha, fazendo a verificação na primeira malha. Fazendo isso, você deve ter encontrado os seguintes valores: V1 3 volts e V2 7 volts. Temos aqui uma atividade extra para que você possa resolver também utilizando esse mesmo princípio da lei de Kirchhoff das tensões. A resposta vem a seguir. Tente resolver primeiro antes de verificar a resposta. Até breve.